Sorri pra selfie, Sarinha! Isso aqui vai pro Instagram, hein? E você também usa as redes sociais? Isso mesmo, é o tema do Na Nuvem dessa semana, a influência das redes sociais na saúde mental. Exatamente, então fica com a gente porque o Na Nuvem começa agora! Não tem como falar do tempo de hoje sem falar de redes sociais, que é a maneira que todo mundo tem se comunicado, né, Vinicinho? E todo mundo tá na internet, então é por esse assunto que nós trouxemos duas convidadas muito especiais para conversar sobre saúde mental e as redes sociais, porque é importante esse equilíbrio, não é, Sarinha? Exatamente. Então, as nossas convidadas, Juliana Batista, psicóloga. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, gente. Um prazer, uma alegria estar aqui com você. E Letícia Oliveira, que é social media. Tudo bem, gente? Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser muito legal o nosso bate-papo. Isso aí. Legal. E já começar desse tema, né? Da social media. Uma profissão que a gente não se falava antes. Pois é. Eu sou também social media, sei como é que é, eu entendo. E, Letícia, pra você, o que é ser social media nos tempos de hoje? Social media é o profissional que vai cuidar das redes sociais. Então, ali a gente vai gerenciar as redes sociais para empresas, profissionais liberais, com estratégias para alcançar novas pessoas, para trabalhar um marketing de conteúdo, que são vários formatos aí que a gente pode aplicar em todas as redes sociais. Muito legal, né? Legal. Esse cuidado, né, das redes sociais. Sim. Mas a gente sabe também que tem impactado de uma maneira positiva e negativa também. Né, Juliana? Você tem visto isso também, como as redes sociais têm afetado, né, o ser humano? Nossa, demais. Eu trabalho com 80% do meu público são famílias com adolescentes, né? E o adolescente tem sido atingido de maneira determinante nesse público, né? Porque nesse quesito, porque é um público-alvo, né? A internet hoje ela é usada como venda, né? Para vender. Então, não só vender produtos, mas como vender estilo de vida, como vender imagem, né? E é até engraçado, porque a minha história passa muito por isso. Na hora que eu cheguei aqui, eu pensei assim, gente, se não fosse a internet, as mídias sociais, eu não teria me convertido, por exemplo. Olha que você vê. Porque eu me autoconvidei para uma célula, porque eu vi a foto de uma amiga muito querida na internet, da célula dela. Aí eu falei com o marido dela, você podia me convidar para aquele grupo que tem lá no seu Que legal! Esse alcance, né, das redes sociais. Só que hoje em dia, infelizmente, virou uma coisa assim, problemática, né? Porque a gente tem que ensinar esse filtro para os pais, para os filhos, né? Agora mesmo eu tive uma sessão com pais, eu falei, olha, a menina já está com 14 anos. Não tem como mais você segurar, você vai ter que deixar ter Instagram. É melhor você deixar e participar do que ela fazer e você não ficar sabendo. Exato. Né? Porque o adolescente, ele acaba girando em torno das redes sociais mesmo, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, né? Então, assim, a gente tem tido muitos resultados negativos, tem sido um grande desafio achar esse equilíbrio. Né? Porque o celular agora está fazendo parte, né, do corpo humano. Você não vai mais. É um apêndice. Gente, não precisa muito de pesquisa. Você olha isso. Você vai no supermercado, por exemplo, a fila ali do supermercado, as pessoas estão no celular. Né? Estão no celular, pagam no celular. No restaurante, lista, todo mundo sentado. Tem uma foto, tudo tem uma foto. Né? Então, até onde, né? Qual o limite que é esse também que a gente precisa pensar? E você, como social media, como dividir também, né, esse tempo? Né? Eu penso na sua rotina, por exemplo, Letícia, de cuidar das redes sociais, da sua rede social, ter esse limite. Como que é? A gente tem que ter muita sabedoria e maturidade para saber lidar com a rede social, porque nós estamos conectados o tempo todo. Então, eu, por exemplo, tenho uma agência e cuido de vários perfis todos os dias. Então, assim, é muito importante para mim, foi muito importante saber equilibrar no sentido de que, tá, tudo bem, esse aqui é o meu trabalho, agora é o momento da rede social, mas agora eu estou com o meu marido, eu estou com os meus amigos, eu posso olhar no olho, eu posso deixar o celular um pouquinho de lado, porque isso também é saudável. Eu acho que passa muito por essa maturidade de saber lidar com a ferramenta, porque é uma ferramenta muito importante também. Porque, potente, né? Necessária. Porque, por exemplo, eu sou cearense.
Meu esposo é de Manauara, né? Ele é de Manaus, eu sou de Itapipoca. Então, assim, nós nos conectamos com os nossos amigos, nossos familiares. Todo mundo está conectado, né? O tempo todo, né? Mas a gente também precisa saber equilibrar, entendeu? É esse equilíbrio que é muito importante. É um momento, é muito importante também você parar, olhar no olho, né? Olhar no olho, conversar, ter esse momento no offline. Isso. Porque o offline, a rede social é só um pequeno momento assim da sua vida como um todo, sim, né? Sim. Sim, eu acho engraçado que no caso de você e de seu esposo, você já tinha um conhecimento pessoal prévio com essas pessoas. Mas hoje em dia o que eu vejo são muitos adolescentes, jovens e até adultos que desenvolvem relacionamentos em comunidades, em fóruns, e eles vivem aquela realidade como se aquilo fosse realidade. Né? Mas, na verdade, muitas vezes não é. Né? Porque a internet cabe tudo. Isso. Cabe qualquer foto de perfil, cabe qualquer bio, né? Então, é muito perigoso. Porque eu já vi adultos se relacionando com outros, teoricamente, adultos que não existiam. Olha. Né? Nossa, é muito comum, infelizmente. É muito perigoso, né? Então, assim, como cabe tudo, é um local de terra de ninguém. Isso. Então, eu falo assim, pode se relacionar com uma pessoa, desde que haja algum momento em que vocês se encontrem, que seja viável o encontro. Isso. Né? Porque na internet isso fica... Superficial. Por mais que as conversas sejam profundas, né? A gente não sabe o quanto aquilo é real mesmo, até que você encoste. Converse, né? Esse faz toda parte. Outra questão que a gente vê também é a questão da ansiedade, por exemplo. Sim. Porque a rede social, a tecnologia, ela tem gerado muito essa questão do quê? Do imediatismo. Toda hora é urgência, toda hora eu tenho que dar uma resposta, né? E como que isso prejudica a gente também? Você vê isso também, Letícia? Eu vejo... Essa urgência, né, das redes sociais. E outra coisa que eu vejo direto, assim, é a questão da comparação que acaba gerando essa ansiedade. Sim. Porque eu não sei se vocês perceberam, se vocês já passaram por isso, mas às vezes você tá lá num sábado, por exemplo, acordou 8 horas da manhã, abriu o Instagram e já viu pessoas que já fizeram devocional, já foram pra academia. Da vida de todo mundo. Da vida já tá acontecendo e você pensa, meu Deus, eu tô ficando pra trás. As pessoas já estão muito além, muito na frente e acabam se comparando, sendo que, como eu falei, o que as pessoas mostram na rede social é uma porcentagem muito pequena de uma vida inteira. Então, e outra coisa, as pessoas, elas escolhem compartilhar momentos felizes, conquistas, coisas boas, né, ali. Elas não vão compartilhar, a maioria não vai compartilhar os seus vales, seus momentos difíceis. E é muito perigoso você acabar se comparando com o palco dos outros. As pessoas, elas estão ali na rede social mostrando o que é bom. Mas a vida não é feita de só coisas boas. Nós passaremos por aflições, momentos difíceis. Então, eu volto à mesma questão, a maturidade de saber lidar com essas questões, sabendo que o que foi compartilhado ali é um pedaço, uma porcentagem muito pequena. Porque é isso que gera muita ansiedade nas pessoas. Pensar que tá ficando para trás. Mas uma coisa eu costumo trabalhar também. Tanto para adolescentes quanto para adultos, né? Porque pode ter blogueiras que são reais, né? Eu até conheço uma super bacana, ela levanta cedo, corre, não sei o que, ela tem uma super estrutura e ela é de verdade, assim, vamos dizer que eu conheço ela bem. E essa é a realidade dela. Entendeu? E tá tudo bem, eu não consigo acompanhar aquela realidade, você não consegue acompanhar aquela realidade. Então eu falo com os meninos, né, que eu atendo. Beleza, você tá se comparando, se sentindo inferior, você não vai ter sucesso, você não vai conseguir ser como essa pessoa. E aí? Quem você vai ser? Isso. Então, assim, não importa muito o que você tá vendo ali, importa quem você é, né? Então, eu vejo muitas pessoas se comparando, mas o mais importante não é a comparação, o mais importante é o espelho. É olhar para você mesmo e ver o que você pode fazer, o que você não pode fazer, qual o seu momento, qual a sua estação. Isso.
Isso. Né? A gente precisa discernir as estações. Às vezes a pessoa está lá num momento brilhando, mas a estação dela é de estar em casa, cuidando de filhos, gerando um filho, né? E então, assim, pode até ser, porque a maioria das pessoas, eu acho que uns 80% é fake. Com certeza. Na minha perspectiva. Eu acredito demais. Sim. Mas tem uns 20% que são realidade. Sim. Mas e aí? Isso de nada importa, importa quem a gente é. Né? O que a gente quer mostrar, qual é o nosso objetivo ali naquela ferramenta. Sim. E às vezes você acaba focando no jardim do outro e esquecendo de cuidar do seu. Isso. Às vezes na sua vida você está precisando avançar mesmo, está querendo crescer e você está focando no outro. Sendo que você pode sim avançar também, né? Juliana, quais, além da ansiedade, né, quais pontos negativos, assim, na verdade, quais consequências negativas as redes sociais em excesso têm causado nos jovens, nos adolescentes, pelo que você tem acompanhado? Bom, eu diria o consumismo. Consumismo? Aumentou muito, né? Assim, a demanda de compra, de estar sempre, né, comprando e espremendo os pais nesse, né, eu vou ficar para trás. Eu acredito que o isolamento da família, né, o adolescente por si, ele já é uma pessoa em crise, né? A adolescência é um período de crise, sim, porque ele está se reinventando, se entendendo, né? Eu não diria uma crise, talvez um reinventar, né? Porque não necessariamente a gente precisa passar por isso de forma negativa, mas é crítico. Você sai de corpo de infância para um corpo de adulto, de jovem. Então, assim, eu vejo o consumismo como uma grande dificuldade, a comparação. Então, alguns entram em depressão, baixa autoestima. Eu vejo alguns vivendo realidades paralelas. Né? Então, tem um adolescente que eu conheço que namora há 9 meses uma menina do Rio de Janeiro e ele é de Belo Horizonte. Nunca se viram. Sim. A menina é 3 anos mais velha que ele. Né? Complicado, né? Então, assim, é bem complexo, porque ele está deixando de fazer amigos aqui, deixando de sair, deixando de viver sua realidade para viver uma realidade paralela. Sim. Né? Então, assim, são inúmeras as consequências negativas que podem trazer. As principais que eu vejo são o consumismo, que muitos pais acabam cedendo, né? Muitos pais cedem. A alienação social, que é uma coisa tanto da família quanto do meio dele, da turma, da sala, né? Ele fica lá no recreio, no celular, vivendo aquela vidinha paralela. Sim. Né? E essa questão da identidade dele. Ele acaba se identificando com coisas que estão fora da realidade. Né? E como a pessoa pode procurar ajuda, né? Qual o momento, então, de procurar ajuda? É o ideal, que está atingindo a saúde mental, a pessoa começar a perceber, seria talvez no sofrimento, quando ela está sofrendo? Eu gosto muito de dizer que eu não gosto de esperar o caldo entornar, né? Porque depois que o caldo entorna, aí as ferramentas são mais agressivas. Então, pai, mãe, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas. Family Link, tem, né? Você deve saber melhor do que eu as ferramentas que existem para você fazer o controle disso. Juliana, mas meu filho parece um hacker, ele dá conta de dominar tudo, né? Em último caso, você remove o celular da mão dele e põe debaixo do seu travesseiro, desligado, né? Sim. Acho que é o básico, limite com graciosidade, firmeza e gentileza, né? É o que toda pessoa que está sendo conduzida num caminho de educação precisa, né? Firmeza com gentileza e ajudar esse adolescente a limitar o uso do aparelho. Mas a grande questão que eu vejo é que nem os próprios pais estão conseguindo fazer isso. Exato, o exemplo, né? Porque acaba que tudo é pelo celular, trabalho é pelo celular, reunião é pelo celular, o streaming é pelo celular, Netflix,
Prime Video, né? Tudo fica ali. Então, o filho, você acaba perdendo meio que a moral pra você colocar nele. Então, acho que é uma reeducação familiar, né? Exato, exatamente. E ao mesmo tempo também nós sabemos o lado bom, né? O lado positivo, algo que a gente falou uma vez. Eu não teria convertido, imagina. Olha só. A otimização, né, que as redes sociais trouxe. E aí, Letícia, né? Como que você vê isso também, né? O lado bom aí das redes sociais? As redes sociais, elas são uma ferramenta poderosa, por exemplo, para empresas, para empreendedores, para empresários. E nós vemos, assim, diariamente empresas que crescem absurdamente por conta da rede social. E é muito legal acompanhar o crescimento, acompanhar, por exemplo, o que nós fazemos muito lá na nossa agência, por exemplo, o empreendedor que chegou lá e não tem desenvoltura para fazer stories, por exemplo. E a gente acompanha e mostra como faz, e ele cresce, e a gente comemora. Então, assim, é também uma ferramenta poderosa aí para quem sabe usar com sabedoria, que assim pode trazer muitos resultados maravilhosos para quem tem negócios, né? Quem tem empresas. Fora isso, pensando mesmo na pessoa física, né? Que tá ali usando a rede social. Com sabedoria, você pode crescer na sua área profissional. Com sabedoria, você pode aprender e se conectar com pessoas que têm a mesma fé que você. Podem também tomar o exemplo dela, que foi alcançada pela rede social. Olha, sua igreja pode estar na rede social, precisa estar na rede social. Porque as pessoas, elas estão lá, tá todo mundo conectado hoje em dia. Então, ela pode ser usada assim como bênção. Nós precisamos, eu acredito muito, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para que realmente a gente possa saber usar e usar essa ferramenta mesmo com tudo que ela pode nos disponibilizar hoje. Sim, algo que a gente falou da inteligência artificial, né? Sim, tá chegando aí com tudo. Demais. Né? O tempo todo, toda hora. Otimização. Né? Você pode ser usado, né, para o seu estudo, para o trabalho, otimizar seu tempo. Agenda, agenda. Eu não fico sem Google Agenda mais, não. Exatamente. Tantos e tantos aplicativos que nos ajudam aí. Então, se você tiver organização e essa sabedoria, dá para usar de uma forma legal. Positiva, Exato. Né? Uma bomba que vai... Como a gente disse, otimiza o tempo para a gente poder concentrar energias em outras coisas que não tem como otimizar, que precisa igual... Tem que ser você para fazer. Exatamente. Tempo com a família, né? Você não pode ali pedir para o Google Agenda resolver. Mas aí você resolve a reunião que você teve com o Google Agenda ali e depois você vai para o tempo com a família. Eu creio que é isso, saber o momento de estar conectado, né, o online e o offline. Sim. Tem um momento do offline que você... Eu vi um dia um meme, né, falando, a mãe chega em casa, ela coloca lá a cestinha e fala que todo mundo deixa o celular, né? Então vamos aqui pro momento de mesa, esse momento sagrado, né? Eu acho que é isso também, dos limites, né? Eu ia falar isso agora. O que é a sabedoria que ela tanto se refere, né? Eu acredito é você discernir o seu limite e o limite da sua casa, né? Eu acho que assim, o limite pessoal e o limite da cultura familiar, né? Igual lá em casa, meus filhos, eles são pequenos, mas eles já sabem que à noite não se liga a televisão. Então, eles nem pedem, né? Então, a gente não tem esse problema. É um limite que já foi colocado. 5 horas, olha, o sol começou a ir embora. Televisão desligada, luzes baixas. Nós não ficamos no celular próximos dele, né? A não ser que haja uma coisa assim, de urgência. Mas mesmo assim, eu e meu esposo, a gente tem se reeducado para não entrar. Fazer essa caixinha aí tá no meu plano. Mas ainda não consegui, confesso. Mas eu acredito que a sabedoria, ela passa pelo autoconhecimento e o limite. Exatamente. Né? Então, assim, eu sei que tem pais, por exemplo, que deixam os filhos assistir televisão só à noite, 20, 30 minutos, para aquela casa funciona daquele jeito. Sim. Né? Tem gente que... então, assim, não há uma regra.
né? A gente tem que discernir a nossa vida e a cultura familiar. Exatamente. Se aquilo ali tá te fazendo mal, às vezes, né, a questão da comparação, né? Tá fazendo mal esse perfil, entrar nessa rede social, então se desliga. Se avaliar, né? Você pode se avaliar. Né? Um dia eu vi uma blogueira falando algo muito legal, ela falando assim, se meu perfil tá te fazendo mal, nem me segue. Né? Um dia uma colega minha também, ela não tem Instagram, eu falei com ela assim, então não entra no Instagram, não, nem baixa. Fica sem, não tá perdendo nada. Então você se conhecer também, né? Isso é importante, né? E nos últimos 15, 16, 17 anos, assim, cresceu mesmo, né? Desenvolveu. A gente viu, nós somos uma geração que viu o mundo sem celular e agora com o telefone. Gente, com a eu lembro internet. o dia que o computador chegou na minha casa. E a geração que está nascendo agora não sabe isso, né? Como vocês veem, como será daqui 20 anos esse desafio? Eu, como psicóloga, acredito que a gente vai continuar sendo gente. Isso ninguém substitui, né? E a gente vai estar sempre procurando sentido para as coisas. Né? Então, eu vejo assim, diante de todas as redes sociais, do celular, dessa informação desvairada que a gente vive, a grande questão é o sentido de tudo. Para que eu existo? Para que eu tô aqui? Qual que é o meu objetivo? Hoje mesmo com uma paciente, a gente estava conversando, ela, eu me sinto tão irrelevante, acho que talvez casar e ser mãe é uma coisa tão pequena diante de tudo que eu poderia agregar no mundo. E eu falei assim, pois é, qual seria o sentido de Deus para a sua vida? Né? O que vem primeiro? Né? E eu acredito que é o relacionamento. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o outro, o olho no olho, a vulnerabilidade trocada, né? E isso nós estamos perdendo demais com a internet. É tudo muito superficial, né? Esses dias, quem que eu encontrei? O marido de uma amiga. Eu não vi essa amiga há 20 anos. Ela levou a filha para eu atendê-la. E eu conversei com o marido dela como se ele fosse meu melhor amigo, como se a gente conhecesse há anos, que ela tem, sei lá, 15 anos de casada, tem 15 anos que eu vejo eles no Instagram. Acompanha, sim. E aí eu falei, meu Deus, parece que eu te conheço uma vida toda. Aí ele falou, eu acho que a gente já foi apresentado. Eu falei, não, eu nunca tive na minha vida. A rede social apresentou. É uma coisa louca, Sim. né? Então, assim, é superficial. A gente não sabe nada da vida das pessoas, até que a gente se derrama ali diante dele, né? É verdade. Então, eu acredito que daqui 20 anos, não importa o que aconteça, né? Os robôs, Elon Musk, sei lá o que mais. Mas, gente, a gente vai continuar sendo. Exatamente. E sentido e propósito, a gente vai continuar precisando ter e buscar. A raiz, ela continua a mesma, né? O coração. Isso. Como que está o seu coração diante disso tudo? Como que está o nosso coração diante disso? As nossas motivações. Exatamente, as nossas motivações. Quem nós somos sem a rede social. Isso. Verdade. Quem é a nossa, como é a nossa essência diante de Deus, entendeu? Eu estou buscando aprovação na rede social, eu estou buscando aplauso, eu estou buscando... O que eu estou buscando na rede social? O que o meu coração anseia ali? Qual que é a minha motivação? Acho que a raiz vai continuar sendo a mesma e a gente precisa correr para Jesus urgente. Exatamente. É o nosso maior sentido, né? Estar em Deus. Né, Vini? Então é isso, gente. Que papo Já maravilhoso. acabou o nosso tempo. Gente, nós não podemos ir embora sem tirar selfie. A gente tá na rede social também. É uma alegria estar aqui. Muito bom, muito Vocês bom. continuem sendo essa voz em cada área específica, né? Pra trazer equilíbrio. É isso mesmo, né? Foi Sara? demais, viu? Gente, então ficamos aqui com mais um programa. Meus amigos, e no YouTube você encontra todos os programas da nossa série na nuvem. Isso mesmo. E semana que vem tem mais. Deus abençoe e até lá.